Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, queria deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, claro, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário e também, claro, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. E também acesse o nosso site, clubefi.com.br. Lá você encontra sempre uma infinidade de ferramentas, conteúdos, relatórios e carteiras recomendadas. E se você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa área educacional. Lá você encontra o nosso curso de fundos imobiliários online, que é voltado aí para o público iniciante, que já está na sua 4ª edição. Bom, o nosso convidado de hoje é o João Samarone, que é head do segmento de varejo da VBI. Tudo certo aí, João? Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. Muito boa tarde. Então tá certo, João. Boa tarde. Obrigado aí pela tua primeira participação aqui no nosso programa. Até a gente estava comentando aqui, antes de iniciar a nossa gravação, que a gente já havia abordado aqui outros fundos da VBI, porque a gente tem o PVBI 11, que é o corporativo, o LVBI, que é logístico, o último foi o CVBI, que é o fundo de recebível imobiliário, e há um tempinho atrás também eu conversei com o Ricardo, que é responsável pelo FOF, que é o RVBI 11. Então está faltando, claro, o VBI Consumo Essencial, que é o nosso tema hoje da nossa entrevista, então que negocia sob o código EVBI 11, que é então de responsabilidade aí do João. Então, João, como primeira pergunta, e claro, como padrão também aqui no nosso programa, na sua primeira participação, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência profissional, até como é que funciona aí essa integração aí do trabalho com os demais gestores da VBI. Não, obrigado mais uma vez, Thiago, é um prazer. Primeira vez aqui que a gente fala aqui dentro do Clube FI, do EVBI. Acho que a casa inteira já passou, como você mencionou. Bom, meu nome é João Samarone, eu estou na VBI há um ano, tá? Eu assumi a gestão do VBI em maio do ano passado, mas a minha história começou muito no varejo, né? Eu tenho uma formação em Direito, Administração, tenho 2 pós-graduações, uma na área imobiliária e outra fiz uma pós fora. E aí eu comecei minha carreira no varejo no Walmart Brasil. Fiz área de expansão lá, de varejo alimentar, então eu tive a experiência de ir para a rua, conhecer a operação de loja, saber qual era uma localização ideal para a loja, então eu trabalhei todo o P&L das lojas também de varejo, entendia tudo canibalização dos concorrentes também, aonde poderia entrar, não entrar, então eu tive uma experiência muito de rua do varejo, né? Depois, quando eu saí de lá, eu acabei indo para um family office, que eu construí uma área imobiliária, eu acabei tendo uma passagem muito rápida nesse family office, e aí eu montei minha empresa. Montei minha empresa que eu ia fazer power centers, strip malls também, centros comerciais e build-to-suit. Aí tive a experiência de fazer 12 empreendimentos próprios, no interior de São Paulo, alguns sale-leaseback também a gente acabou fazendo na época. Depois eu vendi minha empresa, isso lá perto de 2013, e em 2014, eu tive o convite para assumir a diretoria da São Carlos, que tem hoje capital aberto também, já tem há um tempo. Eu toquei toda a parte de varejo lá da Best Center, a maior empresa hoje de centros comerciais, hoje do Brasil. Hoje eles têm basicamente quase 60 centros comerciais, mais uma grande compra que eles fizeram também num pacote da Pernambucanas. E eu fiquei lá 6 anos como diretor estatutário, tocando toda a parte, toda a cadeia de compra de terreno, cuidava de obra, expansão, parte comercial, então fazia toda a cadeia, desde a compra do terreno até o nascimento do empreendimento. E aí saí de lá, fui para a V2, onde que tem um fundo hoje, um veículo de um fundo híbrido, fui gestor da área imobiliária lá, de expansão, de novos negócios, e no meio do caminho tive o convite aqui da VBI para assumir toda a gestão do EVBI, que é muito minha cara, né, voltar para o varejo e assumir toda a responsabilidade aqui como head de varejo da casa. Bom, interessante, João. Uma grande experiência, especificamente nesse segmento aí, né, do fundo. Mas antes de entrar aí nas características aí do EVBI 11, eu queria saber essa questão do segmento em geral, se, por exemplo, ele é atrativo para uma carteira de investidor, por exemplo, que já tem shoppings, no sentido assim, dadas as características do que é o EVBI 11, o setor, na verdade a gente tem outros fundos aí que até tem uma confusão, alguns chamam de renda urbana, outros preferem não gostar desse termo, enfim, vocês denominam como consumo essencial, outros são varejo de rua, enfim.
De qualquer forma, dentro desse segmento de tijolo, que a gente começa a ter alguns fundos aí no nosso mercado, eles seriam uma alternativa interessante aos shoppings, quer dizer, em termos também de diversificação, porque de repente não estão necessariamente nos mesmos riscos, vamos dizer assim, de mercado, né? E se ele tem um potencial maior também de crescimento do que o próprio segmento de shoppings, dado que você tem uma quantidade de ativos maior à disposição, inclusive com uma possibilidade aí de uma diversificação geográfica, né? Porque acho que fica mais fácil você ter bons imóveis desse segmento fora, por exemplo, da região sudeste, estado de São Paulo em particular. Perfeito, Thiago. Eu acho que sim, ele faz parte de uma diversificação, pensando que ele acaba sendo uma renda urbana, né, de qualquer forma, né, mas cada veículo acaba focando um pouco mais em alguns segmentos, mas ele não deixa de ser tijolo de rua, né, que as pessoas, ele não está dentro de um shopping voltado, e eu acho que ele é menos cíclico, né, pensando do que um segmento de shopping, porque pensando muito no varejo essencial, que a gente fala aqui, né, quando o pessoal, o varejo essencial ficou muito conhecido aí, principalmente na pandemia, né, que tudo fechou, menos o essencial que não foi fechado, então ele acaba sendo menos cíclico, que é o varejo alimentar, que a gente não deixa de ir no supermercado, comprar comida para nossa casa, abastecer a nossa casa, o setor de saúde também, que saúde é um setor que a gente sempre está precisando ir, né, ou numa farmácia, ou fazer exames, então assim, eu acho que sim, é um segmento que seria uma alternativa para a pessoa investir sim, porque ele acaba sofrendo menos nos cíclicos da economia também, e ele tem um potencial, acho que, de crescimento muito maior do que o segmento de shopping. Eu acho que, até para você ter uma ideia, se a gente pegar os dados da Abras, né, da Associação de shoppings, de supermercados, os 10 primeiros do ranking, eles têm aproximadamente 2.800 lojas espalhadas. Então, assim, esse é o volume de lojas, os 10 primeiros do ranking. Se a gente chegar e falar, tá, e quanto que isso representa em metros quadrados? É praticamente quase 6 milhões de metros quadrados distribuídas nessas 2.800 unidades. Isso só os 10 primeiros. E aí também é o potencial, como você falou, né? Geograficamente, você tem os top 3, top 4, que são marcas hoje que estão em capital aberto, né, que é o GPA, Carrefour e Mateus, que recentemente abriu capital, e você começa a ir para operadores também regionais que são super fortes, muitas vezes até operam muito melhor que algumas redes em algumas regiões, que são muito mais tropicalizadas, eles conseguem entregar um produto com mais qualidade, que principalmente na parte do HLV, né, que hortifruti, legumes e frutas, então ele acaba atraindo mais clientes, tem uma venda por metro quadrado mais alta. Então é um segmento que tem um potencial de muito crescimento, acho que não só pensando no varejo alimentar, no setor de saúde também, e varejo de rua, como a gente viu alguns movimentos de alguns outros fundos, né, que são pares nossos aí no mercado. E até uma outra questão, né, sempre, até antes da pandemia, era um debate relevante aí, sempre uma preocupação de quem era cotista de fundo de shopping, no sentido assim, existia uma concorrência muito grande entre os players, né? Você não tem aí, acho que hoje pelos dados da Abrace, você deve ter aí pouco mais de 600 shoppings no Brasil, então tem uma concorrência muito grande, até porque tem outros players de capital aberto, né, no mercado, que também incorporam, mas também estão dentro dessa disputa, então sempre ficava muito caro, difícil e caro para os fundos imobiliários de shopping ter aquisições. Isso não ocorre tanto no segmento de varejo de rua, ou renda urbana, que a gente está falando aqui, e até dá a oportunidade de você ter um cap rate maior, um retorno maior do que um fundo de shops nesse sentido? Sem dúvida, eu acho que também acho que todos os segmentos, todas as verticais, né, segmentos e fundos têm seus desafios, né? Muitas vezes também a gente encontra redes regionais que a própria família é muito patrimonialista. Aí para você fazer a cabeça dele, para ele desinvestir do imobilizado, para ele vender aquele ativo, transformar aquilo em locação, para ele investir no core business dele, também é uma engenharia que a gente tem que fazer e desenhar com esses players.
isso começou um movimento forte, né? Você vê a movimentação do próprio TRX, que fez com o GPA no passado, a gente tem um certo volume de GPA aqui dentro, o HGRU acabou fazendo com o Big lá atrás, então isso, o varejo está vendo que realmente imobilizar muito dinheiro nos ativos e não colocar dinheiro no seu core business e poder replicar as lojas, está começando a virar uma tendência. Então, algumas redes regionais estão começando a se inclinar para essa movimentação, e claro, eu acho que tem muita questão de risco-retorno, né, também do inquilino, né, do crédito do locatário, que a gente também analisa e muitas vezes consegue buscar algum cap rate mais atrativo. Bom, interessante. E entrando agora na tese do fundo, você até já um pouco já falou, né, sobre a questão do que seria o consumo essencial, mas queria que então você falasse de novo um pouco da tese, que está dentro do nome do fundo, que é consumo essencial, um pouco também o investidor gosta de fazer essa comparação do potencial de retorno, então um pouco do dividend yield também do segmento, mas assim, então, se tem também algum tipo de trava, né, se aquele imóvel ele tem um tamanho mínimo que vocês procuram, ou já está vinculado a um locatário com determinadas características. Então, eu queria que você falasse um pouco aí da tese, das características aí do EVBI11. Tá, bom, o que a gente busca na tese sempre também é uma boa localização, né? Não adianta a gente, é varejo essencial, eu fecho o olho e compro. Eu acho que a gente começa nos princípios, né, do real estate, né? O que é o real estate? É buscar boas localizações com potencial de valorização futura, né? Então, a gente começa muito sempre com essa análise. Aí depois a gente reforça isso com bons inquilinos, né? E contratos fortes de longo prazo, para a gente poder trazer uma perpetuidade do nosso fundo. E também um total return lá na frente, que a gente eventualmente possa ter uma entrada, uma compra de um ativo em determinada data, e lá na frente você poder fazer um total return desse ativo, trazendo uma venda atrativa e distribuir resultado para o nosso investidor. Em tese, nossa é essa, sempre buscar primeiro uma localização, depois estudar muito isso, fazer comparações de mercado, fazer custo de reposição também daquele ativo. Então a gente nunca compra um ativo porque está com cap rate bom e está com inquilino bom. A gente também faz uma análise de custo de reposição. A gente já descartou muitos ativos que a gente fazia o custo de reposição, estava muito caro, a gente falou, pô, é muito mais barato eu comprar um terreno do lado e trazer outro inquilino que realmente não é atrativo para mim ter um total return desse ativo. E a tese nossa é essa, sempre uma busca de localização. E falando um pouco do nosso segmento que a gente busca, né, o varejo essencial. O que é o varejo essencial? É o varejo alimentar, a gente busca muito pet shops também, a gente ainda não tem hoje dentro do nosso segmento, mas a gente está olhando algumas lojas e um setor que está em muito crescimento aqui também. Hoje o Brasil basicamente já é o segundo maior em volume de venda do mundo, né? Ele fica entre segundo e terceiro, obviamente quando o câmbio sobe, o câmbio desce, a gente acaba ainda oscilando nisso. E também o setor de saúde, também que a gente gosta bastante, a gente tem um baita imóvel hoje no Rio de Janeiro, que está 100% locado, a gente tem muita demanda dentro desse imóvel, e acaba sendo super resiliente aí em todas a ciclicalidade da economia. E outro segmento que a gente olha também é bricolagem, né, as casas de construção, que a gente também acha que é um segmento também em pleno crescimento, com boas bandeiras, boas localizações, que a gente acha que também caberia muito dentro do nosso fundo. E a gente não vai se limitar só a isso, eu acho que hoje ainda o fundo, ele não tem um tamanho expressivo ainda, mas a gente acha que a gente pode trazer algumas lojas em renda urbana entre 10%, 15% do fundo, quando a gente tiver uma massa crítica maior. E dentro desse conceito de consumo essencial, então não entra, por exemplo, educação, né? Então nunca vai ter uma universidade, por exemplo, dentro do portfólio. Olha, Tiago, é difícil eu te falar para você que não vai ter, tá? Eu acho que se a gente trazer uma boa oportunidade, um bom imóvel, que a gente entenda que está comprando num preço justo e a gente vai ver um potencial de valorização com um contrato muito bom, a gente pode olhar assim. Mas eu não vou sair comprando universidades, ensinos em qualquer lugar porque tem um contrato atípico de 10, 15 anos. Isso a gente não vai olhar. E na parte de saúde, entra aí esses laboratórios grandes de diagnóstico, mas pode ser também, pode ser, por exemplo, uma farmácia, rede de farmácia, ou ela é muito pequena
Não seria um imóvel muito pequeno? Acaba sendo pequeno, né? Acaba sendo um negócio pulverizado, mas se a gente vê também que caiba um imóvel, que a gente vê valorização nisso também, um potencial, a gente pegar às vezes uma esquina nobre, que a gente consegue um preço atrativo, mesmo com uma, a gente pode comprar sim. Eu acho que ele não vai pegar uma relevância muito grande do fundo, mesmo que seja pequena, mas se a gente vê um potencial naquele ativo de valorização, a gente pode olhar. Mas a gente não vai ficar olhando imóveis muito pequenos, assim, a escolha, porque acaba sendo mais trabalhoso, né, do que a gente trazer um bom contrato, que a gente possa trazer um ganho maior para o investidor. E a gente viu agora, recentemente, 2 fundos antigos de hospitais, né, com problemas aí e tudo mais. Um locatário, o hospital fica fora do... Hospital fica fora. A gente entende que a parte de saúde, a gente gosta muito de laboratório, porque o que eu entendo a gente não quer internação nos nossos ativos, porque eventualmente eu tenha um problema de locação, de falta de pagamento, eu tenha que entrar via judicial contra o meu inquilino, é muito difícil você entrar com despejo, justamente porque o cara tem uma internação dentro daquele ativo, então dificilmente você consegue despejar um inquilino no caso de um hospital. Às vezes você tem uma unidade de UTI lá dentro, você imagina pessoas dentro da UTI à beira da morte, né? E infelizmente você entrando com uma ação de despejo daquele inquilino que está pagando o seu aluguel. Então a gente prefere não misturar no nosso mix de inquilinos. Sim, e aí você colocou uma questão importante, queria que você falasse um pouco mais, que eu já vi até algumas críticas aí de alguns investidores, que é aquela ideia de você comprar algo que não deveria ser a principal fator, né, na análise, que seria, eu estou comprando a qualidade só do locatário com o contrato, né, você tem tipo, o Grupo Pão de Açúcar, ou qualquer outro grupo grande, que às vezes é uma empresa de capital aberto, que a gente sabe que tem uma qualidade de crédito, aí tem um imóvel grande, e que tem um contrato atípico, mas aí de repente a localização não é tão boa, ou como você falou, você está pagando um custo muito alto, enfim, dentro que você contou aí também do custo de reposição. Então, acho que isso é um aspecto importante no processo de avaliação de vocês aí para colocar algum imóvel dentro da carteira, correto? Sim, correto. Isso, sem dúvida, isso acho que é um pouco da essência da EVBI, da VBI, né? E do EVBI. A gente tem um perfil muito imobiliário, né? Acho que desde as histórias aqui dos fundadores da VBI, e eu também venho dessa formação, eu acho que a gente só vai comprar quando a gente vê valorização no ativo. Acho que é o que você falou. Claro, é importante você ter um inquilino com bom contrato, com bom crédito, mas se a gente não vê valor no ativo, né? Ele está numa cidade pequena, muito longe, que, puta, às vezes tem concorrentes perto, mas você está o que eu vou fazer depois de 10 anos? A gente quer dar perpetuidade para esse fundo. Eu não sei se o João vai estar aqui amanhã, quem vai estar, mas eu quero dar perpetuidade para o meu investidor. Eu quero um investidor de longo prazo aqui com a gente, tanto para crescer nosso fundo, como ele também surfar os total returns que a gente vai ter ao longo da nossa história. E o que é na prática uma boa localização? Assim, o que vocês avaliam tecnicamente? É densidade populacional? É proximidade, por exemplo, com transporte público? Ou dependendo do imóvel, é a proximidade, por exemplo, até com uma rodovia que dá acesso a uma outra região mais populosa? Quer dizer, o que é tecnicamente uma boa localização, na média, assim, para um imóvel que a gente está conversando aqui, que seria o consumo essencial, o varejo? Eu acho que assim, aí tem segmentos e segmentos, né? Mas vamos pegar um segmento de varejo aí que tem uma grande massa aí também, até do nosso setor aqui de renda urbana também. Eu acho que você vai pegar uma região muito adensada, obviamente, que você tenha uma boa infraestrutura viária, né? Tá ligado em centros centros de cidade ou acessos principais da cidade, sentido volta para casa também, né? Que a volta para casa do cliente para uma loja, ele passa na loja antes de chegar em casa, né? Porque se você pegar em São Paulo, você põe uma loja numa via que você está indo para o trabalho, você sempre está com pressa de ir no trabalho. É na volta que você está mais com tempo que você vai parar naquela loja para poder comprar e chegar na sua casa e abastecer sua geladeira, eventualmente. Então, isso o varejo olha muito, né? Principalmente varejo de conveniência ou mesmo varejo alimentar, ele acaba olhando um pouco isso. São várias métricas, né? Não adianta, não tem uma mágica que a gente conta aqui para você, vai ser isso, mas eu não vou colocar em terrenos longe, porque às vezes o terreno é muito barato, o terreno é muito caro, mas é caro
ou às vezes o terreno barato sai muito caro, né? Então depende muito da localização. Eu já estudei muitas cidades do interior, principalmente se você tem mais localizações para escolher. Você vai para uma região da cidade, você tem terrenos de R$ 200 metro quadrado. Você vai mais uma região central, onde todo mundo passa todo dia, isso pode custar R$ 2.000 metro quadrado, mas todo mundo passa ali. Você não vai colocar naquela, porque você coloca um varejo nessa região aqui que custou R$ 200 metro quadrado, vai vir um concorrente, vai te colocar aqui na de R$ 2.000 metro quadrado e ninguém vai na sua loja. Então, assim, é muito nítido isso para o varejo. O location é muito importante, né? Tanto as vias de acesso, a volta para casa, adensamento, renda também, dependendo do produto que você vai colocar. Então, assim, tem várias métricas que você tem que, obviamente, analisar, concorrentes perto. Às vezes você vai colocar um player numa cidade, existe 3, 4 concorrentes muito mais fortes que você, mas você vai colocar até um Pão de Açúcar lá, mas tem players locais muito fortes, que o cara, às vezes, é mais forte em certo segmento de alimentação, que eu te falei, né, a parte de hortifruti. Então, acaba você tendo que fazer toda uma análise de várias métricas, né. Sim, interessante, porque às vezes até um shopping, ele pode ser construído numa área não tão adensada, porque o próprio shopping, pelo tamanho, de repente, ele vai chamar o desenvolvimento daquela região, né? Aí eu te pergunto, por exemplo, assim, até ter um supermercado ou qualquer outro tipo de varejo próximo, por exemplo, a um shopping também seria um atrativo nesse sentido em termos de localização, porque já gera um fluxo ali, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Você acaba sendo uma âncora, né? Porque ou você vai, ou que é chamado até os power centers, né? Isso nos Estados Unidos, os power centers sempre esteve mais afastados dos centros, porque ele começa a colocar grandes operações, né? De bricolagem de 10 mil metros, o hipermercado, né? Os grandes atacados, porque eles ocupam muita área e o cara se desloca até para buscar mais preço, né? Por exemplo, os atacarejos, né? Normalmente ele nunca está muito centralizado na cidade, eles estão mais afastados porque são compras mais de atacado que a pessoa faz. Obviamente agora teve uma movimentação aí do Extra, né? Eliminando o hipermercado Extra, indo para o açaí, que agora ele conseguiu penetrar em regiões muito centrais que o Extra entrou muito no passado. Mas se a gente entrar na essência do varejo, a gente pega o macro, né? Quando começou o atacado aqui no Brasil, o macro sempre teve nas entradas das cidades. Você pega no mapa, nas regiões de interior de São Paulo, até fora de São Paulo também, ele está sempre em vias de rodovia, né, nas entradas das cidades, onde o cara sai do centro, vai até ali a entrada da cidade, ou ele pega microcidades que passam ali na frente para abastecer muito o carro, né, as compras mensais, né, que a gente chamava no passado, para se abastecer. Então, vários segmentos que você acaba tendo tipos de penetração, né. Bom, interessante. E como é que foi a evolução do EVB11 desde o IPO, né? É um fundo relativamente novo. Então, eu queria que você falasse do IPO, das emissões, também um pouco das aquisições, né? E também, enfim, esse aspecto que hoje todo investidor quer saber, a questão da alavancagem de um fundo, né? Como é que está essa alavancagem, até que ponto isso, em algum momento, possa ter algum impacto no rendimento futuro aí. Tá. Bom, o EVBI nasceu lá em 2020, né? Ele nasceu já com o MDX, ele já era um fundo, né? Que tinha esse imóvel lá dentro. E a VBI, lá em setembro de 2020, assumiu, junto com a nossa administradora BRL, que é administradora do EVBI, assumiu a gestão do fundo. Aí, lá em setembro de 2020, não, setembro de 2021, setembro de 20, a gente acabou fazendo uma emissão para comprar tanto o supermercado Tito, né, que é o Pão de Açúcar, e também a gente quitou o CRI, que tinha um CRI em cima do MDX, e aí o fundo realmente ele foi a mercado, né, justamente nessa terceira emissão que a gente chegou a colocar o Tito para dentro, junto com o pagamento do CRI do MDX. E aí, ano passado, até uma história interessante, até a gente tentou fazer uma captação 400, né, que seria a quarta emissão lá perto de junho do ano passado, e eu cheguei até a assinar 5 contratos, né, de locação com o inquilino, e a gente ia passar a escritura na semana seguinte. Aí teve o protocolo da reforma tributária, né, o primeiro protocolo, que vinha a tributação dos dividendos. E aí a gente acabou cancelando a quarta emissão, ia ser uma emissão maior, então a gente já ia para uma 400, que hoje a gente está voltado a uma 476, né, para investidores institucionais.
E aí a gente cancelou essa quarta emissão e trabalhamos de forma reduzida, né, uma quinta emissão, a gente teve que cancelar aquela e fomos para uma quinta emissão no final do ano passado, onde a gente captou 31 milhões de reais, comprando esses dois GPAs que a gente colocou para dentro, que é o de Santana e o da Granja Viana. E a gente também captou o dinheiro que a gente comprou recentemente, o último ativo, que é esse Build-Suit para o Pão de Açúcar, né, que a gente soltou o fato relevante de Atibaia. Então, essa foi um pouco a história do EVBI. A gente está trabalhando aí alguns outros ativos para, assim que tiver uma janela, a gente fazer uma nova emissão. Então é um fundo recente, até o nome dele foi feito dentro, né, na época de pandemia, justamente que veio com a ideia do varejo essencial, para a gente, para o próprio cotista nosso, o investidor, ele ter um investimento menos cíclico, né, e mais seguro ali durante esses eventos que a gente tem. Então essa foi um pouco da história. E aí, falando um pouco da questão de alavancagem, a gente tem uma pequena alavancagem no nosso fundo, né, que a gente fez 3 CRIs aqui, né, a gente tem o de Tito, temos de Atibaia e temos de Santana e Cotia, que existem carências aí de principal. A nossa próxima carência, ela termina no final desse ano, uma carência pequena, a gente já tem um recurso para pagar esse principal, então a gente só teria aí um vencimento para outubro do ano que vem, do próximo CRI, que para a gente, e eventualmente a gente faça uma nova captação. Certo, então a ideia até não é ficar com esses CRIs, na medida que vai abrindo a janela aí de oportunidade de ter uma oferta. Com certeza a gente vai amortizando. E então, não sei se você já meio que comentou um fato que talvez seja a resposta para a próxima pergunta, porque a gestora é bastante conhecida na VBI, no mercado, enfim, como comentei aqui, a gente já conversou com todos os gestores, são fundos com um grande número de cotistas, já com patrimônio relevante. E aí eu estava olhando lá no Clube FI, o EVBI, ele realmente tem poucos cotistas, né, 214 cotistas, uma liquidez também relativa aos demais fundos da própria EVBI reduzida. Então, qual que é o motivo? Então, acho que foi essa questão dessa oferta 400 que acabou não saindo, que assim, não promoveu o fundo nesse sentido de ter mais liquidez e mais cotistas? Exato, eu acho que até tem coisas que acontecem até às vezes no momento certo, né? A gente até por um lado, obviamente, a gente quer crescer o nosso fundo, né? Mas foi um momento, se você olhar para junho do ano passado, a taxa de juros como estava, né? A gente tinha até um poder de negociação com os inquilinos um pouco mais frágil, né? Então a gente até no final do ano, que a gente acabou comprando esses dois ativos, a gente até conseguiu melhorar os cap rates também dos projetos, né? Então a gente conseguiu ter uma eficiência melhor nas compras também, que a gente entendeu que melhorou bastante. Então eu acho que nada vem por acaso. Então, o EVBI ele acabou não tendo essa abertura para 400, que realmente ia abrir para o público e a gente ia ter um pouco mais de liquidez no nosso fundo, porque hoje realmente a gente tem poucos investidores, mas a gente tem uma estratégia aqui de longo prazo para o fundo. A gente não quer também só crescer a base. A gente acha que queremos crescer consciente, como eu te falei, trazer bons ativos e trazer teses para dentro, né? Então, eu acho que a hora que abrir uma janela, a gente vai crescer o fundo, a gente deve realmente fazer uma 400 assim que tiver uma janela de oportunidade para a gente. E a tendência do EVBI, sim, é virar um fundo para aqui do LVBI, do PVBI, que são os principais, e o CVBI hoje, que são os principais fundos aqui da casa. Não, interessante. Não, isso é um aspecto importante, que também é um debate aqui dentro dos investidores, um debate bastante acalorado até em relação ao crescimento desenfreado dos fundos, enfim, é um crescimento a qualquer custo. Então acho que as gestoras que têm essa preocupação em não ter pressa, né, ter o tempo certo, né, o momento certo, né, de você fazer uma emissão, acho que com certeza vai ser bem valorizado, né? Exatamente, isso, Thiago, me preocupa bastante, porque eu já vivi no varejo ali, não como gestor de fundo, mas fazendo crescimento de varejo, que é aquelas metas de abrir 100 lojas, abrir 200 lojas que o varejo acaba fazendo, e você fica desenfreado, colocando coisas para dentro, e essa conta uma hora chega. Eu já vi muito varejistas aí, de grandes players, ou médios players também, que abrem muita loja, mas você vai ver, quando você começa a fazer coisa em muito volume,
tem um percentual ali que realmente erra, e eles acabam fechando aquela loja a todo custo, paga lá o que tem que pagar e fecha. Depois, e aqui também, eu acho que na nossa indústria também de fundos, a gente tem que ser muito diligente, né? Assim, a minha responsabilidade aqui, eu faço a gestão para os meus investidores, para terceiros. Então, assim, eu tenho que ser muito diligente, pensar na perpetuidade, né? Pensar no longo prazo. Eu acho que aqui a indústria do fundo imobiliário, a gente está trazendo alternativa para os investidores, não comprar aquele estúdio, ele poder ter oportunidade de ser dono de um pão de açúcar, ser dono de um prédio comercial, ser dono de um centro logístico com bons inquilinos. Então, assim, a gente é jovem, eu sou jovem também, acho que as pessoas, os jovens também estão começando a investir, começar a montar uma carteira e perpetuar os ganhos também, então a gente tem que ser muito diligente. Eu acho que eu prefiro muitas vezes até fazer pequenas emissões com ativos certos, do que querer fazer um volume grande, colocar um ou outro para mim ganhar uma taxa de administração. Claro que é importante, claro que todo mundo quer ganhar, mas eu quero dar dinheiro para o meu investidor também. Então, acho que a gente tem que ser muito consciente na hora de comprar, avaliar um ativo. Eu acho que a gente acabou comprando esses últimos 2 ativos, né, no ano passado. Para comprar esses 2, a gente olhou cerca de 30 imóveis, e fomos descartando quais são os melhores, e colocamos todos aqui até na nossa praça aqui a gente está localizado em São Paulo, colocamos numa praça aqui que ela acaba sendo mais, São Paulo é uma cidade muito populosa, então tem muita concorrência, então se eventualmente um Pão de Açúcar sai, a gente sabe quem pode entrar ali amanhã, de fazer essa relocação, então a gente tem que ser diligente. Então acho que essa é um pouco da cabeça nossa, e eu como gestor tenho essa cabeça, já vivi na pele lá do varejo, e acho que eu quero dar perpetuidade para o nosso fundo, amanhã realmente chegar em 500 milhões de PL, chegar em 1 bilhão, ser um fundo grande, mas trazer bons varejistas e bons inquilinos e boas localizações aqui para o nosso fundo. Não, legal, João. E queria que você comentasse um pouco, então, até para ilustrar para a nossa audiência um pouco do que seria uma qualidade do imóvel. Teve um fato relevante agora recente, numa aquisição. Aí tem esse termo que é o Build to Suit, né? Enfim, com o grupo Pão de Açúcar, em Atibaia. E então eu queria que você falasse um pouco desse fato relevante e qual que é a diferença do Build to Suit. Quer dizer, ele embute um risco maior ou vocês criaram uma engenharia aí diferente para essa operação? Bom, vamos lá. Esse projeto nasceu até junto com o nosso parceiro aí, que foi o Pão de Açúcar, né? A gente foi demandado até junto com eles, visitamos esse terreno junto, eu mesmo fui lá na localização, conheci os proprietários dos terrenos, fizemos reunião junto, conhecemos todos os terrenos da cidade que eles estavam analisando também, escolhemos junto o terreno, achando a melhor localização. Então, a gente entrou realmente na melhor localização da cidade, a principal avenida, né? Ela seria a Faria Lima ali de Atibaia, né, onde todo mundo passa, onde está todo o comércio, né, todos os varejistas, padaria, pet shops, farmácias, fast foods, então está nessa avenida. Então a gente acabou comprando um lote comercial que era uma residência de uma família, e comprou mais alguns lotes, eram 3 famílias, né, a gente teve que negociar ali com confidencialidade, para ninguém saber quem ia entrar ali, para não ter inflação de preço. Então foi toda uma engenharia que a gente vem discutindo isso aí já há mais de 10 meses com eles, né, então foi uma longa negociação. E por que é um build-to-suit? É um build-to-suit porque realmente o Pão de Açúcar ainda vai construir, mas a gente acabou mitigando o risco do build-to-suit, né, porque o build-to-suit existe o risco de obra, né, onde eu compro o terreno e eu vou construir para o terceiro, e eu posso, obviamente, errar ali na questão de obra, às vezes eu vou ter que fazer uma fundação maior e eu posso ter perdas de eficiência na obra. Mas aqui, o que a gente fez? A gente está sendo mais até um braço financeiro para o Grupo Pão de Açúcar, onde toda a responsabilidade está com o Pão de Açúcar. A aprovação de projeto, a licitação de obra, toda a obra, a inauguração, é tudo dele. Basicamente, o que a gente desenhou foi um fluxo de pagamento das obras que vão ser feitas por medição. Então, a gente desenhou um fluxo, isso vai ser feito em tranches, em 4 tranches durante a obra. Então, hoje o que a gente já pagou basicamente quase 95% do terreno, tem só uma parcela de um dos proprietários lá, que é de R$900 mil, que a gente ainda vai quitar em 90 dias, basicamente, do dia que a gente assinou a escritura. E aí, saindo a aprovação, a gente já
já começa, obviamente, depois fazer as medições de obras, mas agora toda a responsabilidade já tá com o Pão de Açúcar. E aí e não só isso, a gente trouxe também que a locação, independentemente da inauguração da loja, a gente já vai fazer jus à locação da loja. Então, do valor 100% da loja, então que isso a gente já colocou no preço como apreciação aí de avaliação dessa negociação. E você acha que isso vai ser uma tendência, o que a gente chama do BTS a partir de agora, ou dado que o BTS ele te gera um retorno maior do que o sale and leaseback, por exemplo, Eu ou acho não? que não dá para generalizar que vai ser só uma tendência disso, mas acho que pode acontecer outras oportunidades, sim. Tá? A gente vem discutindo até com outros players também, tentando fazer dessa forma. A gente não vai trazer para dentro do fundo risco de obra, isso a gente não vai fazer. A gente até pode, eventualmente, amanhã fazer em outro veículo aqui dentro da VBI, que a gente já fez, né, em outros, não de varejo, mas a gente já fez logística aqui dentro, já fez incorporação, a gente tem outros braços aqui da VBI, mas dentro do EVBI a gente não vai colocar risco de obra, né? Então, mas eventualmente sim, pode ter outras oportunidades desenhadas nesse formato. E é interessante nesse aqui que hoje a gente vai surfar um yield interessante, porque a gente teve o desencaixe apenas do terreno agora, né? Um projeto basicamente de 37 milhões e meio, né? Todo o projeto terreno, mas toda a parte de obra, e tem um pouco de parte de recheio, né? Também que está no preço dessa obra, que é quase um turnkey, né? Que a gente está fazendo com o Pão de Açúcar. Só não entra gôndola, a parte realmente interna de recheio deles ali, que é muito da operação. Mas a gente acabou basicamente pagando o terreno e agora daqui um mês a gente começa a receber já 100% da locação sem ter o desencaixe total dos 37 milhões. Então a gente vai, durante o período de obra, a gente vai ter um yield interessante para o nosso fundo, que a gente vai acabar recebendo 100% de locação e não vai ter todo esse desencaixe. A gente vai acabar tendo paralelamente uma receita financeira interessante nesse período de obra. Bom, então, João, essa é a dúvida também. Então, você tem um desencaixe inicial de aquisição de terreno, e ao longo do tempo você vai colocando trânsito. Então, acredito eu que a VBI, por ter outros fundos de tijolo, tem uma equipe de engenharia que vai ver se está tudo certo a execução naquela obra para poder, não, vamos liberar a segunda, a terceira tranche, né? Exatamente, perfeito. E aí, então, o próprio Pão de Açúcar, já ao longo desse tempo, antes dele entrar no imóvel pronto, então ele já vai pagar já vai pagar prêmio de locação, que a gente chama, né? Já vai pagar a locação, exatamente. Já vai pagar como se fosse uma receita, não é uma receita garantida não, porque ele já é aluguel, né? Ele já é aluguel. Certo. E como é que fica a carteira do fundo após essa aquisição? Eu vou te perguntar se não existe uma concentração muito grande no grupo GPA. Não seria um problema para o fundo ou não? O tamanho, o porte do GPA prevalece em cima da questão da diversificação? Eu acho que, falando já dessa segunda pergunta, eu acho que não, a gente, obviamente, o rating, né, o risco, né, de qualidade do inquilino é muito boa, né, então, assim, primeiro que tirando a Atibaia, vamos pegar o histórico dessas outras 3 lojas que a gente tem, são lojas que já estavam há mais de 10 anos operando e tem vendas extraordinárias, né, já são vendas extremamente consolidadas. Atibaia só que é um imóvel novo que ainda, obviamente, a loja tem que se provar, né, uma loja nova que ela vai inaugurar, vai trazer o público novo e vai surfar, obviamente, com toda a operação e eficiência que o GPA sabe trabalhar em preço, em tudo. Então, acho que não, acho que são 4 imóveis só com risco AAA, né, que acaba tendo o GPA, acho que ainda, como eu te falei, o fundo ainda vai crescer, então a gente tende a diversificar um pouco mais outros inquilinos, e acho que não acaba não tendo nenhum grande concentração e risco para a gente. E após a compra de Atibaia, então o nosso fundo basicamente ele fica com 5 ativos, né? São 4 GPAs e nosso prédio de saúde no Rio de Janeiro, o MDX. A gente fica com 51% de ativos hoje no Rio de Janeiro, porque acaba em tamanho de porte, né? A gente acaba tendo o MDX ainda pesando 51% dos nossos ativos e 49% espalhado aqui no estado de São Paulo com o GPA. E temos também hoje 51% de contratos atípicos, que são nossos inquilinos lá do MDX, e 49% contratos típicos do Pão de Açúcar, tendo aí
90% dos nossos contratos vencendo após 2028, né? E entrando um pouco no MDX, a gente também tem inquilinos de AAA, tá? Lá também, que é a DASA também, grupo de saúde super forte, com capital aberto, com contrato super forte, até falando da qualidade do prédio nosso do MDX, são laboratórios que têm um maquinário muito pesado lá dentro, então foram feitos investimentos muito grandes para instalação, paredes blindadas, diagnósticos de raio-x, angiografia, então são todos aqueles maquinários pesados, difíceis, né, de locomoção, e temos também multas um pouco mais diferenciadas em cada contrato lá. Temos também a One Health também, que é o do grupo da Mil também lá dentro, com um laboratório, que é o laboratório COI de oncologia, então é um prédio muito resiliente, e hoje a gente brinca aqui que a gente até tem briga de espaço lá dentro, né, a gente tem um inquilino lá também, que é o Vida Centro, que sempre me liga querendo buscar uma salinha que a DASA não está usando, porque ele precisa crescer lá dentro, então a gente sempre fica fazendo uma engenharia e dando oportunidade de novos espaços lá dentro. E aí tem outros agregados lá, que a gente tem uma receita interessante do estacionamento, do MDX, que a gente acabou fazendo uma reforma grande no passado no estacionamento, então trouxe mais eficiência e receita para a gente também, e tem quiosques de casa do pão de queijo, tem um outro café lá dentro, então acaba sendo receitas que agregam aí para o empreendimento. Então, basicamente, a gente tem 5 ativos, e no mês passado distribuído em 27 mil metros de ABL, né, 7 mil são basicamente o MDX, e o resto espalhado aí nos 4 GPAs que a gente tem. E, João, quando a gente fala no Rio de Janeiro, principalmente com o pessoal do corporativo, o pessoal quer ficar um pouco longe aí, é um mercado que foi bastante afetado já até antes da pandemia, com altíssima vacância, enfim, tirando, exceto ali parte da zona sul do Rio, né, enfim, como é que é a questão do risco para esse tipo de imóvel de consumo essencial? Até onde é que é a localização específica desse imóvel do MDX? A gente está na Barra, até realmente pensando em corporativo, realmente, como você falou, né, a Barra sofreu bastante, né? A gente está na Avenida das Américas, próximo aos shoppings, aos grandes condomínios. O nosso prédio acaba sendo um pouco mais resiliente porque a gente tem algumas licenças para o nosso prédio, para o tipo de laboratório, o tipo de coleta que a gente tem, que ela é muito específica, né? Então foi feito um trabalho muito grande com os inquilinos lá na concepção do MDX lá atrás, que não é qualquer imóvel que pode comportar alguns tipos de coletas, de exames que são feitos. Então, e também a gente tem, o MDX são em 3 lajes, né? 7 mil metros, então você tem ideia, são lajes grandes, são lajes aí de 2.000 e poucos metros quadrados num platô só. Então é difícil você ter prédios de 2.000 de laje, né, em qualquer lugar. Então o prédio acaba sendo um pouco mais resiliente justamente por isso, não só pelas questões de licença, tem a questão dos investimentos pesados dos inquilinos e o tamanho de laje que comporte esses tipos de equipamentos pesados, né? Então a gente acaba, o prédio hoje tem 100% de ocupação, a gente passou a pandemia aí sem nenhum problema, só tivemos pequenas discussões aí de índices, né, porque a gente acabou sofrendo distorções de GPM, o IPCA mesmo deu uma puxada, a IPC que a gente tinha lá, a gente acabou trocando isso no ano passado, alguns inquilinos que estavam em GPM, a gente trouxe para IPCA, transformando aquela diferença, que quando o GPM bateu 34%, o IPCA ainda estava próximo de 10, 12, a gente pegou essa diferença aí de 24% que deu sob a alocação dele, eu acabei transformando em multa. Caso ele saia, ele vai me pagar uma multa mais pesada ainda lá atrás. Então a gente acabou fazendo uma engenharia também nessas renegociações, que deixou os contratos um pouquinho mais fortes, e o prédio hoje está super bem locado, então a gente está sempre, todo ano a gente está fazendo melhoria, a própria DASA agora começou uma reforma de uma das partes deles para melhorar toda a parte de recepção dos clientes, deixando um pouco mais moderno, então a gente está começando a modernizar mais eles, os próprios inquilinos estão reinvestindo mais ainda em nosso ativo, a gente fica muito feliz por isso, né, então que está mostrando mais uma consolidação do prédio, eles querem ficar lá dentro, então, e a gente obviamente sempre suporta muito eles quando eles querem fazer esses tipos de reforma. Ele é esse imóvel é um contrato atípico, e quantos anos tem de contrato ainda? A DASA é um contrato típico, vai até 2028. E agora eles estão fazendo mais uma reforma lá dentro deles.
E o restante da carteira, a predominância é de contrato típico, atípico? No MDX são todos típicos, a gente não tem atípico lá dentro, é o que eu te falei, eles têm algumas multas e aviso prévios um pouco mais longos do que um contrato típico normal, que são 3 aluguéis e um aviso prévio às vezes de 90 dias, 60 dias ou um mês, né, dependendo do caso. Eles têm aviso prévio, alguns contratos de até um ano, multas de 8 aluguéis, multas de um ano, então acaba sendo um pouquinho mais forte, a gente até brinca que é um tipicão, né, acaba sendo um típico um pouquinho mais forte. E o restante da carteira, depois os demais imóveis do Pão de Açúcar? Os demais imóveis, Pão de Açúcar, todos atípicos, os dois, o de Tito e de Atibaia são contratos atípicos de 15 anos, e o de Santana e o de Granja são contratos de 20 anos atípico. Bom, interessante. São contratos longos e super recentes. E o indexador, a maioria agora então é IPCA? A maioria é IPCA. Todos os Pão de Açúcar hoje estão em IPCA e a gente tem um mix lá no MDX de IPCA, tem alguns que vão voltar para IGPM agora, que a gente acabou deixando por um ano só IPCA, ele volta para IGPM, tem alguns em IPC também lá dentro. Não, legal. E então a gente vê que o fundo está concentrado em varejo, então, alimentar e saúde, né? E saúde. Então, hoje, basicamente, nesses dois segmentos, bem essencial mesmo hoje. Hoje está fazendo jus ao nosso nome e acho que a predominância do EVBI ela vai ser nesses segmentos, sem sombra de dúvida. Claro que, eventualmente, com o nosso tamanho, vamos dizer que amanhã eu coloque uma bricolagem aqui. Ela pode dar uma distorcida em percentual, mas ao longo do tempo a gente vai equilibrar, deixando sempre o essencial predominantemente aí 70%, 80% do fundo, eventualmente, tá? Estou dizendo aqui, fazendo uma futurologia aqui com você, na hora que a gente chegar a um tamanho expressivo, a gente vai, obviamente, como eu te falei, a gente pode ver oportunidades em renda urbana mesmo, mais pequenos, né? Que isso aí vai ficar ali entre 5% do fundo, mas a predominância dele vai ser o essencial. Não, que essa era a minha dúvida. Então, realmente a ideia é ter essa concentração, mesmo o fundo crescendo, a ideia é que fique, como você falou, então, 70, 75, nesse consumo essencial mesmo, que é o Exato. Varejo alimentar e saúde, e vamos lá, no máximo a gente vai ter entre 30 e 25, então, de outros segmentos que também não deixam de ser essencial, mas não são tão essenciais assim como esses dois, não é? Exato, exatamente. E aí, se a gente trazer outros tipos, como eu te falei, a gente vai trazer em contratos provavelmente atípicos, contratos fortes, que faça aí, que traga segurança e, obviamente, toda aquela parte imobiliária de análise, tese de investimento que a gente falou lá no começo. E tem algum tipo de restrição, seja por regulamento ou mesmo pela questão do tipo de gestão de vocês, no sentido assim, bom, o tamanho do imóvel você já falou, né? Acho que a ideia não é ser lojas tão pequenas assim, mas em termos de região, principalmente, ou tipo de locatário, né? Enfim, então região, a ideia depois do crescimento do fundo, por exemplo, é explorar outras regiões além da região sudeste, por exemplo? Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente não tem uma limitação geográfica. Eu acho que, como eu te falei, se a gente vê boas oportunidades em boas praças, grandes praças, com toda aquela tese imobiliária, a gente vai ver, porque o Brasil é muito grande, né? A gente acho que o Brasil não é só Sudeste, tem excelentes fundos com excelentes ativos fora de São Paulo, com boas oportunidades, buscando às vezes até caps mais interessantes. Acho que falando de varejo alimentar também, que a gente falou muito aqui, tem players regionais a nível Brasil, que os caras os caras operam muito bem. Então, assim, dá inveja quando a gente vai visitar loja. Eu gosto de visitar muito loja de varejo, né? Tanto aqui quando eu vou para o exterior também, conhecer novidades. Então, assim, você vai para o Nordeste, você vai para o Sul, você vai para o Centro-Oeste, tem players regionais assim que são excelentes. E acho que futuramente, com certeza, a gente quer ter esses caras na carteira. Não, interessante, João. Então, a gente chegou realmente aqui na parte final do nosso programa. Então, com um padrão aqui que eu queria que você fizesse, então, as tuas considerações finais para a gente poder encerrar a entrevista. Bom, Thiago, obrigado, agradecer mais uma vez aí o convite do Clube FI,
A gente aqui da casa acompanha bastante vocês também, e acho que o recado aqui é assim, como a gente falou aqui durante a nossa conversa, o nosso bate-papo, a nossa essência aqui é muito imobiliária, né? A gente vai sempre buscar boas localizações para trazer um ganho aí no longo prazo para os nossos investidores, e convidar vocês, obviamente, assim que a gente fazer novas emissões, vocês investirem junto com a gente. Eu acho que tem boas oportunidades aqui no começo do EVBI, e agradecer mais uma vez todo mundo e obrigado pela participação. Valeu, João. Então, a gente também agradece aqui a tua primeira participação aqui no nosso programa. Quem sabe a gente não conversa mais adiante aí quando o fundo nós já tiver aí com, de repente, novos ativos. Deixar aqui também um abraço aqui também para toda a equipe aí da VBI, em especial também a toda a área aí de relações com investidores, né, a Juliana, também a área de marketing, que ajudou a gente aqui a produzir essa entrevista. Não, Tá obrigado, certo? e se caso alguém tenha dúvida, pode mandar e-mail para o nosso RI também, a gente gosta de responder, a casa é muito aberta para respostas também, então qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Então tá certo, João. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais.